Olá, está começando o Além das Montanhas, que hoje fala sobre o serviço de escuta especializada e depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, que é feito pelo MPMG e pela Justiça. Participam deste programa a promotora de Justiça Paula Domingues, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias das Crianças e Adolescentes, e remotamente está conosco o juiz de Muzambinho, Flávio Schmidt, que é integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bem-vindo, obrigada, juiz. Muito obrigada, promotora, pela presença de vocês aqui. E eu queria começar te perguntando, doutora Paula, o que é exatamente a escuta especializada? Olá, Laura, obrigada pelo convite, por essa possibilidade de tratar desse tema, que para nós é tão caro na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Bom, a escuta especializada e o depoimento especial são procedimentos previstos na Lei 13.431, que é uma lei de 2017, e que tem como objetivo uma nova forma, uma nova metodologia de escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A escuta especializada é um procedimento de escuta dessas crianças na rede de atendimento, pelos serviços de proteção à criança e ao adolescente. Então, a escuta especializada ela pode ser feita no serviço de assistência social, pelo serviço de saúde, ou por outros serviços, né, que vierem a ser acordados dentro de um município como local ideal de escuta sobre a violência sofrida ou testemunhada por uma criança e um adolescente, e que tem também como objetivo pensar, a partir daquela escuta, quais são os procedimentos que vão se seguir no sentido da proteção daquela criança, daquele adolescente que foi vítima. Então, se vai ser necessário, por exemplo, um encaminhamento para um atendimento em psicologia, para um acompanhamento familiar, se aquela criança pode permanecer na mesma residência onde ela já residia, com a família, porque muitas vezes o agressor também, né, está dentro da família, mas então essa escuta ela é feita dentro do sistema de garantias, dentro desses serviços de apoio, ao contrário do depoimento especial, que é uma forma de escuta da criança, mas dentro do sistema judiciário ou no âmbito da polícia, né, da polícia civil, para a produção de provas dentro de um processo, né, de investigação onde se apura a violência sofrida ou testemunhada por crianças e adolescentes. Então, essas são as diferenças. Aqui em Minas Gerais, o Ministério Público promoveu, né, um encontro de instituições para assinatura de um termo, né, de colaboração de todas essas instituições que lidam com casos assim, né, a polícia, a própria Justiça e o Ministério Público. E, na ocasião, a desembargadora Paula Cunha e Silva falou sobre a importância desse serviço, né, de escuta especial, quando esse termo foi assinado. Vamos ouvir. A Lei 13.431 de 2017 estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de violência e altera o ECA. Nela são enumerados os tipos de violência contra esse grupo: a fisiológica, a psicológica, a sexual e a institucional. A referida lei ainda conceitua a violência sexual, que é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não. E especifica o que é abuso sexual, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas. Essa importante legislação tornou obrigatória a realização do chamado depoimento especial e está em vigor desde o dia 5 de abril de 2018. Desde então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vem selecionando comarcas e capacitando magistrados e servidores para a implantação dessa nova metodologia. O depoimento especial consiste em um método específico para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com participação de entrevistador forense. Nesse método,
O depoimento é realizado em sala própria, mais acolhedora e especialmente preparada para receber essas vítimas em um ambiente separado da sala de audiência, para evitar que a criança ou adolescente que se encontre com a pessoa acusada da agressão. O depoimento é colhido por profissional ou equipe multidisciplinar do quadro efetivo do TJMG, das especialidades de psicólogo e assistente social e é transmitido em tempo real ao local da audiência, mediante a utilização de equipamentos eletrônicos que possibilitem a gravação do áudio e da imagem em sistema do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, de mais um mecanismo essencial para protegermos nossos menores com outros impactos importantes, relacionados até mesmo às chances de punição aos agressores, pois além do principal, que é o cuidado com a infância e a juventude, a metodologia qualifica a tomada desses depoimentos. Doutor Flávio, eu queria saber, já que agora existe essa preocupação, né, com a proteção dessas crianças e adolescentes vítimas de violência ou testemunhas, como é que eram feitas antes essas escutas, esses depoimentos, né, na justiça? E que prejuízo esse formato anterior trazia para os processos? Na verdade, todos nós que fazemos parte do sistema de justiça, nós tínhamos uma grande dificuldade. E a história do chamado depoimento sem dano, que deu origem ao depoimento especial, que é a escuta perante o sistema de justiça, ele surgiu justamente pela necessidade, uma vez que essas crianças e esses adolescentes, eles não tinham garantia como sujeitos de direitos. Eles eram um objeto que a gente chama de uma prova. E ali eles sofriam todo tipo de violação de direitos durante as suas escutas. E tinha um outro problema mais grave que a gente somava-se a isso, que era a impunidade. Por quê? Porque nós não dávamos voz a essas crianças e esses adolescentes. Então, a dificuldade que nós tínhamos antigamente é que nenhum magistrado, nenhum promotor, nenhum advogado tinha condições de ouvir essas crianças naquele ambiente hostil, que é um ambiente desapropriado para uma criança e um adolescente que são vítimas de uma violência. E, na maioria das vezes, a gente sabe que o que deu origem a essa lei é a violência sexual. Se para um adulto essa violência já é comprometida na sua violência secundária, que a gente chama, naquele reflexo psicológico, imagina para uma criança e para um adolescente. Então, nós tínhamos grandes dificuldades de ouvir essas crianças e esses adolescentes antes da lei. A partir do momento em que surgiu a proteção, que já era prevista e integral dentro do sistema de justiça para ouvir essas crianças, nós conseguimos trazer da subnotificação essas crianças e esses adolescentes que estavam escondidos justamente com medo, ou quem sabe, com aquela situação de não querer fazer a denúncia para não sofrer retaliação adiante, como disse a doutora Paola no seu início. Muitas das vezes isso ocorre dentro do núcleo familiar. Então, geralmente ocorre por o arrimo da família ou a pessoa muito próxima, e então isso não vinha à tona. Hoje, a gente dá a possibilidade para que essa criança ou esse adolescente que são ou vítima ou testemunha possa vir a nós de forma protegida e acolhedora para fins de fazer a narrativa daquilo que sofreu ou daquilo que vivenciou. E a justiça em todas as comarcas no estado hoje tem esse aparelhamento? Como é que está essa situação em Minas? Uma das grandes dificuldades, não só em Minas Gerais, mas no país todo, é justamente nós fazermos a implantação de todas as comarcas. Nós em Minas Gerais temos 297 comarcas num estado que tem 853 municípios. O que se torna bastante complexo dentro da área da diretoria de informática, dentro da parte de imobiliário, porque não é uma coisa simples, é uma coisa que depende de uma estruturação. Hoje, nós estamos em torno, mais ou menos, de 70% de todas as comarcas, e a ideia é que até 2023, no primeiro semestre, nós conseguimos concluir todas as comarcas do estado de Minas Gerais. A prova está que isso não é um problema
só de Minas Gerais, que o Conselho Nacional de Justiça recentemente baixou uma recomendação sobre o depoimento especial, que é a número 88, justamente orientando aos tribunais estaduais e federais para que, diante dessa dificuldade, façam as adaptações adequadas para a oitiva das crianças e adolescentes, justamente por quê? Porque nós não temos condições de fazer esse atendimento imediato, embora a lei já esteja em vigência há mais de 5 anos. Mas as dificuldades são muitas, orçamentárias, enfim, né? Questão de espaço nos fóruns, que depende também de adequação. Mas, de qualquer forma, Minas Gerais é um dos estados que vai conseguir, até 2023, completar 100% de todas as suas comarcas. Doutora Paula, qual que é o panorama hoje que nós temos de violência contra a criança e o adolescente em Minas? Em números, hoje, Laura, eu não saberia te dizer, mas alguns órgãos, né, como por exemplo a Unicef, fez um levantamento recente, outros também, como o Fórum de Segurança, têm feito levantamentos bastante periódicos, né, a respeito desses números. Nós sabemos que durante a pandemia houve um incremento, né, dessas violências, embora as notificações não tenham crescido tanto, mas nós sabemos que em razão do fechamento das escolas, do isolamento social mesmo, a que as crianças ficaram submetidas, como todos nós, né, durante esse período de 2 anos praticamente, houve sim um aumento de violações. Hoje em dia, esses números estão chegando, né? Com o retorno dessas atividades, esses números estão chegando. O que se sabe é que hoje, em termos, por exemplo, de violência sexual, a grande maioria das vítimas são meninas, adolescentes, principalmente, né, crianças e adolescentes, né, inclusive assim, em números maiores do que acontece, por exemplo, com as mulheres. Então, nossas meninas, nossas adolescentes são as maiores vítimas dessas violências sexuais. Por outro lado, em termos de violência doméstica, nós temos também uma nova lei que foi publicada recentemente, exatamente para que pudéssemos enfrentar a questão da violência doméstica praticada dentro do domicílio contra crianças e adolescentes, que foi a lei batizada com o nome Lei Henri Borel, em razão da criança que faleceu em razão da violência praticada, né, em domicílio. Então, existem uma série de movimentos que estão acontecendo no sentido de se tentar cercar, né, e aprimorar o sistema de proteção para o enfrentamento dessas violências. Doutor Flávio, o senhor sentiu esse aumento durante a pandemia, nesses últimos tempos, esse aumento de número de casos que chega à justiça? Sim, esses dados que a doutora Paula trouxe, chegou a nós, inclusive por um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente não sabe diretamente se houve o reflexo diretamente da Covid. A gente tem uma presunção de que isso tenha ocorrido, mas um fator, inclusive a nossa superintendente da Coordenação da Infância e Juventude, desembargadora Valéria Rodrigues, na oportunidade, nós fomos o estado que mais teve escuta de criança e adolescente vítima de violência sexual no ano de 2021. E aí, nessa oportunidade, a Rede Brasil fez contato por que Minas Gerais tinha índices tão grandes. E aí, nós fizemos a interpretação, a partir de uma análise dos dados, de que o que gerou essa escuta foi justamente nós tirarmos da subnotificação os casos que até então estavam nesse aspecto. Por quê? Porque no momento em que existe a violência no núcleo familiar, principalmente quando nós falamos em Covid, no período da Covid, desses 2 anos que todo mundo ficou em casa, nós não demos oportunidades a essas crianças e adolescentes. No momento que nós conseguimos revelar
Então, nós tiramos do submundo, tiramos da subnotificação e aí passamos a ouvir. Então, é nesse aspecto que eu acredito que houve sim o aumento, mas nós temos que levar em consideração também que a lei proporcionou, a partir do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público em cada comarca do estado de Minas Gerais, juntamente com a qualificação dos nossos técnicos e a nossa rede de cada magistrado dentro do seu município, faz com que as pessoas, através de pequenas palestras, seja na escola, seja na Câmara de Vereadores, essas pessoas começaram a perceber que tem possibilidade de fazer essa denúncia com proteção para que isso venha à tona. Então, esses números, a meu juízo, refletem tudo isso que a gente expôs aqui. Doutora Paola, também houve a questão do afastamento das crianças da escola nesse período de pandemia, né? Que são canais essenciais para que esses casos de violência sejam revelados, né? A proximidade das professoras, de outras pessoas que trabalham na escola, que conhecem as crianças e o comportamento, não é isso? Exatamente. Eu acredito que o vínculo, né, que se forma de confiança entre a criança e esses profissionais, associado ao fato de que essas crianças estão sendo ali na escola acompanhadas rotineiramente, e mudanças de comportamento muitas vezes são detectadas também por esses profissionais. E essa é uma da grande relevância de profissionais da educação estarem preparados para a identificação de possíveis sinais de violência, estarem preparados também para receber a revelação espontânea dessas crianças e adolescentes, porque uma vez que a criança sente ali a confiança e deseja então partilhar com o profissional uma violência, qualquer que seja ela, vivenciada ou testemunhada, o profissional ele tem que ter ali um mínimo de qualificação para receber aquela informação de forma protetiva, de forma a acolher aquela criança e adolescente, explicando também, né, que que é um dever do profissional da educação a notificação das situações de violência, não criando ali, não fazendo perguntas invasivas para a criança. Então, é todo um processo, toda uma metodologia de escuta que precisa acontecer e, para isso, os profissionais devem estar capacitados. Ok. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre como o Ministério Público de Minas Gerais vem atuando para garantir que esses depoimentos sejam feitos da forma como devem ser. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre a escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas da violência. Doutora Paola, como é que tem sido o trabalho do Ministério Público de fiscalizar essas instituições que fazem esse atendimento? Bom, eu acho importante, já foi dito inicialmente, né, no primeiro bloco, a respeito da assinatura do termo de cooperação interinstitucional. Foi um termo firmado entre o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, várias outras instituições, entre a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e várias das secretarias de Estado aqui do governo de Minas Gerais, com o objetivo de que cada um desses órgãos reconhecesse nesse termo os seus compromissos nesse fluxo que é necessário se formar para que a escuta especializada e o depoimento especial, eles aconteçam da forma mais protetiva possível. E quando a gente fala isso, a gente fala da necessidade de que a criança e o adolescente ela seja escutada o menor número de vezes possível a partir da situação de violência, né, vivenciada ou testemunhada. O ideal é que isso aconteça
uma vez na escuta especializada, se necessário, e em um único depoimento especial, preferencialmente produzido na justiça em uma produção antecipada de provas. Então, nós temos um modelo que nós almejamos chegar, né, aqui em Minas e em vários outros, e em todo o Brasil, na verdade, até para que se cumpra essa lei. E a partir, então, da assinatura desse termo, a nossa ideia é que a gente pudesse ir acompanhando, junto com as instituições, como que cada um vem avançando num papel de qualificação e de estruturação para assegurar isso. A gente sabe que muitas vezes a primeira instituição procurada é a polícia, né? A polícia militar ou a civil, uma delegacia. Elas também estão estruturadas para fazer esse acolhimento dessa vítima, de quem encaminha a criança ou adolescente para fazer a denúncia? Ambas as polícias, militar e civil, são signatárias do nosso termo. A Polícia Civil já tem salas de depoimento especial instaladas em alguns municípios do estado de Minas Gerais, não em todos, acredito. E já tem um processo também de qualificação de entrevistadores para a produção do depoimento especial quando necessário. Agora, a Polícia Militar, ela tem uma responsabilidade de mudar suas práticas na abordagem inicial das crianças, porque eles não precisam fazer o depoimento especial. Mas nós estamos agora chamando a primeira reunião de comissão de acompanhamento desse termo. E aí nós vamos, então, ter uma possibilidade, um panorama mais concreto do que foi realizado por cada uma dessas instituições aí ao longo desse período, né? Mas todas essas instituições, de alguma forma, já têm mudado, repensado suas práticas, buscando também a qualificação dos seus membros para uma mudança de atitude em relação a esses procedimentos. Bom, doutor Flávio, quando esse depoimento é feito perante a justiça, né, ele tem um acompanhamento de algum outro profissional, como um psicólogo, que dê um amparo à criança ou adolescente durante o testemunho? Na verdade, toda criança e adolescente, seja ela vítima ou testemunha, a própria Lei 13.431 assegura o que a gente chama de uma garantia de assessoria qualificada, especializada em depoimento especial para aquela vítima ou para aquela testemunha. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que a testemunha ou a vítima, quando vão para o depoimento especial, se houver necessidade, será, então, nomeado uma pessoa especializada naquele assunto para garantir que não haja violação dos direitos dela. Hoje, a Coordenação da Infância e Juventude, na parte jurídica, está trabalhando com a Defensoria Pública para que, em todos os depoimentos especiais em Minas Gerais, seja nomeado um defensor público para acompanhamento do depoimento especial. E, no caso, se houver necessidade também para o acompanhamento de um técnico, psicólogo para essa criança, durante o depoimento, também é direito dela. Sempre ao término da entrevista forense, a gente sempre acaba fazendo o questionamento à vítima, se ela tiver desenvolvimento suficiente para entender isso, senão a gente faz com o representante que acompanha, se ela quer que haja um acompanhamento psicológico, porque o trauma secundário é tão violento, é tão grande, que demora-se anos, às vezes nunca consegue se recuperar desse trauma, quando há o que a gente chama de violência real. Então, nesse caso, ao término da entrevista, sempre a gente faz o acolhimento e fechamento com a proteção, dando a oportunidade tanto à vítima quanto à testemunha, se ela quer que haja um acompanhamento psicológico. E aí o próprio magistrado designa, dentro da rede do município, se não tiver condições, para que haja, então, esse acompanhamento não só da vítima como testemunha, mas também, às vezes, dos próprios familiares em face do trauma sofrido decorrente da violência. A lei federal que
estabeleceu esse serviço, né, esse atendimento especial, é de 2017. Aqui em Minas foi celebrado esse acordo, mas e no resto do país? Como é que isso tem se sucedido? Bom, eu tenho participado de vários encontros, cursos a convite dos tribunais de justiça, e o que eu percebo? Todos os tribunais, sem exceção, vêm trabalhando para a implantação e execução dessa lei. Existe, sim, as suas dificuldades com relação à implantação dela, justamente pelo que eu disse anteriormente. Não se trata apenas de qualificar um técnico, né, dentro do sistema de justiça, mas também envolve aí a questão da TI, que é a diretoria de informática, envolve questão imobiliária, questão estrutural dentro dos fóruns, porque muitos estados têm carência de estrutura física com relação à implantação, o que exige uma adequação. Então, assim, o que a gente percebe é que todos os estados, sem exceção, incluindo o Distrito Federal, que, diga-se de passagem, é um dos estados que mais tem avançado nesse sistema, não só pelo seu tamanho, mas também pela qualificação dos seus profissionais, porque lá dentro é que ocorre, e lá está a sede do Conselho Nacional de Justiça, que dá um aporte muito grande para o depoimento especial. Então, assim, nós temos, claro, alguns estados que se destacam, como é o caso do Pernambuco, como é o caso do Mato Grosso do Sul, o próprio Rio Grande do Sul, onde que nasceu o depoimento especial, o Paraná, hoje São Paulo. Então, assim, o que a gente pretende, e esse termo de cooperação aqui de Minas Gerais é um exemplo para todos os estados, é que a gente consiga fazer algo que haja como segurança jurídica do depoimento. Porque, às vezes, aconteceu essa semana de um colega aqui querer ouvir uma criança que está fora do país. Então, nós temos que ter uma sincronia dentro desse sistema de justiça para que não haja violação. Por quê? Porque hoje, a gente estudando a lei depois de 5 anos, já começou a chegar nos tribunais as nossas decisões. Então, nós não queremos que essas crianças, esses adolescentes, porque isso cria violência institucional, que tenha que ser revista a sua entrevista para que nós possamos fazer adequações dentro do entendimento mais moderno a partir da vigência da lei. Então, assim, o que eu percebo hoje dentro do país, no modo geral, é que há a tentativa da implantação geral, né, com algumas dificuldades, mas o Conselho Nacional de Justiça vem buscando as devidas adequações para que isso se efetive o mais rápido possível. Falou da escuta de uma criança fora do país. Isso é possível? Como é que isso se dá? Então, esse me pegou de surpresa, inclusive, porque é o primeiro caso e eu fui consultado sobre isso, diante do fato de ser integrante da Coordenação da Infância e Juventude. E nesse caso, no caso específico, nós temos uma barreira, porque a dúvida surgiu como que seria ouvida essa criança se nós temos uma situação em que a criança está fora do país. A minha posição nesse sentido é uma posição, inclusive, adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, através de um ato normativo, que não é possível, até porque o protocolo não permite, que haja essa escuta dessa criança e adolescente que não esteja presente com o entrevistador. Por quê? Porque um fato é muito simples. Há um crime estipulado na própria lei, o artigo 24, que diz que o depoimento especial, ele não pode ser violado sob pena de caracterizar como crime essa violação. Então, se eu colocar uma terceira pessoa acompanhando esse depoimento, que não o entrevistador, eu estou cometendo, ou sou, como a gente fala termicamente, na terminologia jurídica, eu estou sendo coautor com aquele crime no momento que eu autorizo uma criança que está fora do país para ser ouvida através de um entrevistador no Brasil. Então, nesse caso, eu não vejo possibilidade da realização desse depoimento nessas circunstâncias, a não ser se essa criança vier para o Brasil e aqui ser submetida à entrevista. Doutora Paola, o Ministério Público também tem um espaço, né, para essa escuta especializada, para colher depoimentos dessas crianças e adolescentes? Na verdade, não. O Ministério Público, ele o nosso principal papel hoje, Laura, é de assegurar
que essa produção de prova e que essa escuta da criança ela seja feita no âmbito do Poder Judiciário, né? Então, a Belo Horizonte conta, não sei se com mais de uma, talvez o doutor Flávio vai poder nos colocar assim, com mais detalhes, mas com certeza conta com uma sala de depoimento especial numa vara especializada de crimes contra criança e adolescentes aqui da capital. Então, quando o caso chega para o Ministério Público, aqui em Belo Horizonte, a criança ou adolescente é levado para esse espaço. Exatamente. O caso, quando chega ao conhecimento da polícia, a polícia faz uma representação ao Ministério Público, que faz um pedido de produção antecipada de provas para escuta da criança pelo depoimento especial. Então, essa criança ela já é ouvida diretamente pelo Poder Judiciário, pelos técnicos do Poder Judiciário, dentro de uma sala que atende a essa estrutura que foi dita pela desembargadora Paula mais cedo, e que é acompanhada, né, naquele momento, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa do suposto agressor, que também tem ali a possibilidade de participar e de ser assegurado, então, o contraditório, a ampla defesa, ou seja, assegurando todas as garantias processuais e, ao mesmo tempo, assegurando que aquela criança seja ouvida em um ambiente protegido e com um técnico que está formado dentro do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, né, com toda a metodologia que está prevista pelo Conselho Nacional de Justiça para a escuta protegida da criança. É importante que a gente explique para as pessoas por que esse procedimento deve ocorrer assim, né? Se uma primeira pessoa que escuta um relato, né, da criança ou do adolescente tentar interrogá-lo, que prejuízo isso pode trazer, não só para o processo, mas para a própria criança? Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer que na prática anterior à lei, essas crianças, além dessas questões que foram apontadas pelo doutor Flávio, essas crianças elas eram ouvidas várias vezes. Elas eram ouvidas primeiro pelo Conselho Tutelar, depois elas eram ouvidas pela Polícia Militar, depois elas eram ouvidas pela Polícia Civil, depois elas eram ouvidas, né, em outros órgãos. Então, a criança ela era submetida ali a uma sequência de situações, e em cada uma daquelas situações, ela precisava reviver novamente aquela situação de violência, causando essas questões, né, de vitimização secundária, da gente ter também situações de violência institucional que vão expondo a vítima, criança ou adolescente, a diversas outras violências decorrentes dessa primeira violência. Então, essa é uma primeira preocupação que a lei tem. E, por outro lado, também é importante dizer que uma escuta mal feita com perguntas, né, mal conduzidas, pode gerar também naquela criança, além da situação, né, de violação de seus direitos, pode gerar também naquela criança falsas memórias. Então, aquela criança ela pode sair dali, às vezes, diante de várias escutas, ela pode começar a criar, por exemplo, situações que não aconteceram, mas que, de tanto ser inquirida a respeito das mesmas coisas, ela pode começar a imaginar, e isso é uma situação que não é só de crianças, né? Qualquer pessoa está sujeita a isso, mas a gente pode começar, então, a imaginar situações que não aconteceram, ou se esquecer de pontos que são importantes, né, como uma forma de proteção. Então, a ideia é ouvir a criança com a maior celeridade possível, logo após a violência acontecer, né, ou dentro do menor prazo possível e, de preferência, uma única vez. Isso está sendo levado de que forma para a sociedade, como informação para a sociedade sobre esse trabalho que vem sendo modificado, né? Atualmente, o nosso maior desafio é que todas as instituições, como a gente estava dizendo, elas estejam preparadas para isso, né? Porque para divulgar para a sociedade, isso é muito importante, que haja uma divulgação dessa nova prática, mas é muito importante que ela seja internalizada dentro dos órgãos, né? Então, a assistência social tem que estar preparada para isso, a saúde tem que estar preparada para isso, o Conselho Tutelar tem que estar preparado para isso, e a partir do momento em que esses órgãos mudarem as suas práticas,
automaticamente essa informação ela vai acontecer na sociedade. Não tanto por uma divulgação, mas pela própria prática de cada uma das instituições. E quando você me perguntou mais cedo a respeito do papel do Ministério Público nessa fiscalização, eu esqueci de me dizer, mas eu acho que é importante que em algumas comarcas esses termos e esses fluxos já estão sendo criados por estímulo, né, dos nossos colegas promotores de justiça, com apoio muito grande também dos colegas juízes, né, dos magistrados. Então, por exemplo, o Juiz de Fora já afirmou o seu termo de cooperação com os seus fluxos. Itabira, eu sei que já afirmou também, doutor Flávio pode ser que saiba de outros. Muriaé também estava nesse processo. Então, acho que é importante a gente também fazer essa divulgação positiva, né, do trabalho dos colegas nesse processo, né, de melhoria. Certeza. E daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, nós vamos falar disso, desse trabalho sendo feito em cada município e das consequências dessa mudança como estímulo para as denúncias. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta para saber se essas mudanças adotadas nas escutas especializadas de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência têm ajudado a garantir o aumento dessas denúncias por confiança por parte da população. Doutor Flávio, me conta como é que está esse trabalho. O senhor tem sentido isso? Que tem aumentado a confiança, que tem estimulado as pessoas a fazer denúncias por causa dessa garantia? Sem dúvida nenhuma. Como eu já tive a oportunidade de falar anteriormente, a lei ela tirou da subnotificação esse silêncio que havia das crianças e adolescentes com relação às suas violências sofridas ou presenciadas. E a doutora Paola anteriormente também falou sobre uma nova lei que surgiu aí em decorrência que deu o seu nome de Lei Henri Borel, em decorrência do menino do Rio de Janeiro, que acabou falecendo em decorrência de uma violência doméstica, e nessa lei criou-se um tipo, que a gente fala, um crime novo, que é deixar de comunicar a autoridade competente de uma violência presenciada. Antigamente, nós tínhamos apenas o dever de comunicar, isso está previsto na Constituição Federal. Hoje, isso se tornou crime. Significa dizer que qualquer pessoa da sociedade que deixar de comunicar que presenciou um fato desta natureza, comete hoje um crime pela lei Henri Borel. Então, o que isso quer dizer dentro de um contexto de violência contra criança e adolescente? Além dos adultos, nós temos que ter um olhar, e isso é importante a gente levar ao conhecimento de toda a rede, que é importante nós trazermos desse silêncio que existe envolvendo essa violência, porque uma coisa é certa, como disse a doutora Paola, o maior número de vítimas, infelizmente, é a menina. E isso ocorre dentro do lar. Os índices, eu não tenho os números precisos, mas basta uma pesquisa no Conselho Nacional de Justiça, a gente vai verificar que é assustador. Isso ocorre dentro dos núcleos familiares e o maior número de vítimas são as meninas. Então, a gente tem que fazer um trabalho de rede para trazer esses relatos para dentro do sistema de justiça, para que a gente possa, então, investigar,
apurar e, se for o caso, punir esses suspeitos dessas violências. Uma coisa que foi dita, tanto por você, Laura, quanto pela doutora Paola, foi no sentido de que a criança e adolescente, e isso é fato, isso não é estatística, isso é fato, ela sempre busca fazer a narrativa do que ela vivenciou ou do que ela presenciou a uma pessoa da sua confiança. E não necessariamente essa confiança está dentro de casa. Geralmente ela está fora de casa. E eu sempre dou o exemplo, e a prova disso está no decreto que regulamentou a Lei 13.431, no sentido de que, quando foi feita a regulamentação, deu-se notícia de que todo o histórico para fazer a narrativa, para apurar essa violência, está no histórico escolar. É onde que a criança, adolescente, geralmente é onde que passa boa parte do seu dia, é que encontra pessoas das suas confianças. Por isso que é importante a gente qualificar a rede para saber em que momento fazer esse acolhimento, quando vem à tona a narrativa dessa violência, para que o sistema de justiça, então, seja pelo Ministério Público, seja pela Justiça, possa averiguar isso para fazer a investigação e a punição devidamente. Então, isso é importante a gente deixar muito bem claro à população que nos ouve nesse momento. Falou da palavra confiança, é exatamente isso, né? A criança vai buscar alguém em quem ela confia. E essa confiança também tem que ser garantida pelas instituições, né? Que vão fazer o trâmite do processo. Uma coisa que eu queria perguntar é, quando há uma denúncia e a origem da violência está dentro do lar, qual a celeridade, qual a rapidez que se consegue retirar a criança ou adolescente daquele ambiente para que se cesse essa violência, para que ela tenha a proteção adequada? Bom, eu acho que hoje em dia, né, cada vez mais nós estamos tendo instrumentos, ferramentas jurídicas para uma atuação cada vez mais célere. Por exemplo, eu digo isso porque, por exemplo, tanto a Lei 13.431, que é a Lei do Depoimento Especial, quanto a Lei Henri Borel, elas prevêem medidas protetivas de urgência nas situações de violências, né, e de violência doméstica, por exemplo, né, violações que acontecem dentro das casas. Então, ali tem uma série de medidas que podem ser adotadas por representação direta da própria autoridade policial, né, para o Poder Judiciário, para que essas medidas sejam aplicadas. Uma questão que é relevante, que a gente sempre tem que pensar na saída do agressor e não na saída da criança, né? Porque a criança ali, ela é vítima. A menos que se avalie que todo o ambiente é para ela um ambiente de risco, que tanto a permanência com qualquer dos responsáveis ali presentes, né, representa para ela um risco, aí seria realmente uma circunstância em que eventualmente aquela criança vai ter que ser retirada e teria que ser buscado uma família extensa ou excepcionalmente um acolhimento familiar para aquela criança, mas a regra deve ser a nossa atuação em prol da retirada do agressor, da retirada dele, do afastamento do agressor, ou em situações mais graves, inclusive, de prisão preventiva, né, daquele suposto agressor que tá representando um risco para a criança. Doutor Flávio, sua opinião, esse processo acontece com a rapidez necessária? Sem dúvida nenhuma. Quando vem a nós a informação da violência, nós protegemos imediatamente a vítima da violência. Eu sempre dou esse exemplo quando eu converso com a rede. A gente coloca a criança num casulo, né, de proteção, e a partir daí nós tomamos todas as medidas necessárias para que, primeiro, cesse aquela violência e, segundo, proteja aquela criança e os seus familiares de eventual consequência dessa violência. Então, a gente age rápido. O que é necessário, e isso tem que ter em mente, é que se faz necessário que haja essa escuta imediatamente. Por isso que se fala em cautelar de produção antecipada de prova, requerida pelo Ministério Público, para que a gente possa ouvir essa criança, tendo esse relato, já protege, e como disse a doutora Paola, o que a gente tem que fazer é não
vitimizar a criança, tirando ela do... Quem nós temos que retirar do núcleo familiar é o suspeito da agressão, para que nós possamos protegê-la. E, na sequência, não é só agir desta maneira, é fazer com que a garantia seja possível nesse sentido, porque não basta eu dar uma medida, por exemplo, se não tiver cautelar preventiva aí, de custódia do suspeito, dizer que ele não deve se afastar, que ele deve se afastar apenas de 200 metros, ou não se aproximar, ou não fazer contato. Isso no modo geral, não basta. Nós temos que efetivamente, então, a rede me dá essa proteção através de quem? Através da Polícia Militar. Então, eu tenho um contato diretamente com a Polícia Militar de vigília em cima desse núcleo, justamente para dar a proteção nesse sentido. E o Ministério Público local aqui é no mesmo sentido. A gente acaba ofertando a possibilidade de garantia efetiva a esses direitos, e não apenas um papel de intimação. Então, assim, é importante que haja a escuta rápida e, na sequência, a aplicação das medidas protetivas a essa criança para evitar que haja a sequência de mais violência em face dela. A gente estava falando aqui, então, da importância de se tirar o agressor do ambiente e não ter que tirar a criança ou adolescente do ambiente em que ela vive. Mas que mecanismos que a lei garante para que esse agressor fique afastado definitivamente, digamos assim, se for comprovado que ele é realmente quem está agredindo a criança ou adolescente, que mecanismos que a lei garante para isso? Para que ele não volte, né, não continue com a violência ou chegue a cabo? Veja só, nós temos a possibilidade, o Ministério Público pode, conforme é o relato, a pedido da autoridade competente, no caso, delegado de polícia, o Ministério Público, se convencer de que o fato é grave, ele pode pedir antes, inclusive, do depoimento especial, ele pode pedir essa medida protetiva de afastamento desse suspeito do núcleo familiar para proteger a criança e adolescente. Né? Esse é um fato. Mas também, às vezes, nós não temos elementos suficientes, o Ministério Público não tem elementos suficientes para fazer esse pedido, aguarda-se o depoimento especial para que a gente possa, então, ter a prova definitiva com relação a esse aspecto envolvendo a violência, e a partir daí, durante a audiência, a gente faz o requerimento. O mecanismo utilizado para isso é uma decisão judicial, aonde que a gente determina, através dessas medidas que são protetivas, para impedir que esse agressor ou esse suspeito de violência não só continue, como a partir daí a gente possa dar garantia não só à criança e testemunha, também àquelas pessoas envolvidas que estão protegendo a criança, porque muitas das vezes esses suspeitos, eles buscam alvos que são fáceis de manipulação, são geralmente crianças, adolescente é mais arredio, então eles buscam criança, e a criança precisa de uma proteção, que é um pai, que é uma mãe, que é um tio, que é um avô, são pessoas, né, um irmão, às vezes, que é mais velho, então a gente precisa também dar proteção para esse núcleo que está acompanhando essa criança ou esse adolescente, para evitar que essa violência continue. Essa preocupação é grande porque a partir do momento que a denúncia é feita, né, há o temor de que essa pessoa que está cometendo essa agressão contra a criança ou adolescente tente silenciar, né, tanto quem testemunhou quanto a própria vítima. Como é que isso deve ser conduzido? Eu acho que a situação vai ser muito identificada no caso a caso, né? Como o doutor Flávio disse ali, naquelas circunstâncias, naquelas situações em que o agressor não é uma pessoa que mora junto com a criança, uma medida, por exemplo, de afastamento, ela pode ser suficiente se a gente tem uma família que é protetiva e que vai ali acompanhar aquela situação. Diante do descumprimento de uma medida protetiva, a lei já prevê a possibilidade da prisão preventiva como uma alternativa para o descumprimento dessa medida protetiva. Naqueles casos em que nós temos aí, de fato, pessoas da convivência, né, pais, padrastos ou pessoas que residem ali no mesmo ambiente da criança,
E que às vezes também, né, tem uma situação em que o restante da família não logra assegurar a proteção necessária, muitas vezes um simples afastamento não vai ser suficiente, a gente vai ter que utilizar medidas mais gravosas. Mas a regra é que a medida protetiva ela deve ser tomada de acordo com o caso específico e diante do seu descumprimento, a gente teria uma possibilidade da prisão daquele suposto agressor, do suspeito da agressão. Doutor Flávio, o senhor estava falando, então, que as comarcas de Minas estão se preparando para isso e estão sendo conscientizadas desse processo. A partir do momento em que nós assinamos em 2021 o termo de cooperação interinstitucional, promovido inclusive pelo Ministério Público, a doutora Paola, que conduziu esse trabalho muito bem realizado, a partir daí, então, definiu-se os papéis de cada ator de todos esses sistemas que existem dentro da Lei 13.431, que é a Lei do Depoimento Especial. Então, cada comarca ficou responsável, a partir de então, de realizar o seu fluxo nesse sentido. Eu falo e represento aqui o sul de Minas e a gente está trabalhando com várias comarcas. Eu já tenho o meu fluxo aqui de rede e nós temos várias comarcas aqui do sul de Minas e a gente está buscando as comarcas maiores, porque essas comarcas, a partir da fixação de um fluxo, a gente consegue fazer com que as comarcas pequenas no seu entorno efetivamente acabam concretizando e integrando a rede. O mais importante dentro do contexto da escuta protegida é a integração da rede, porque como dito por nós todos aqui nessa entrevista, no momento em que surge a notícia da violência, é a partir do primeiro momento que já deve começar o acolhimento e a proteção dessa criança. E todos, sem exceção da rede, que tiverem conhecimento dessa narrativa, têm que saber o caminho adequado para o deslinde da investigação. Por isso que é importante que a gente faça a integração da rede, defina o fluxo de acordo com o termo de cooperação, para que a gente possa, então, ter efetivamente a aplicação correta da Lei 13.431. Doutora Paula, para finalizar, que canais a população tem de acesso à denúncia, tanto testemunhas quanto vítimas? Hoje, a população pode acessar diversos canais. Nós temos, aqui no Ministério Público, nós temos a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser acessada tanto por e-mail, ou de forma online, quanto por telefone. Ligando para o 127, que é o telefone do Ministério Público, tem todas as informações, não é isso? Isso mesmo. Nós temos o Disque 100, que é uma ferramenta do governo federal também, que recebe denúncias e que faz esse encaminhamento. A própria Polícia Civil, a Polícia Militar, os conselhos tutelares e quaisquer outros órgãos hoje podem receber essa denúncia, porque, como o doutor Flávio disse, hoje em dia é uma obrigação, de todos, sejam órgãos de proteção ou sejam pessoas da comunidade, é uma obrigação de uma pessoa que tem um conhecimento de uma violência de fazer essa notificação. Então, o cidadão ele pode fazer essa denúncia em quaisquer desses equipamentos, porque todos nós, como servidores públicos, e membros e integrantes dessa rede, temos a obrigação de fazer a notificação para que haja prosseguimento, tanto do ponto de vista da proteção, quanto da responsabilização do agressor. E até porque quem não denuncia hoje está sujeito a ser penalizado também, né? Exatamente. A partir dessa lei, hoje é uma determinação legal fazer essa denúncia. Quer dizer, vizinhos, parentes, todo mundo que tem acesso à vítima, amigos, essas pessoas todas podem ser responsabilizadas, se não ficar comprovado que elas tinham conhecimento e não denunciaram. Exatamente. Essa é a relevância de nós tirarmos a violência contra crianças da invisibilidade. A violência contra a criança ela não é algo que possa acontecer dentro dos domicílios e com a qual nós não temos nada a ver. Nós temos sim muito a ver. O artigo 227 da nossa Constituição, ele define que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade assegurar a proteção contra crianças e adolescentes. Então, é papel de todos nós.
Obrigada, doutora Paola. Muito obrigada ao juiz que participou com a gente aqui hoje do Além das Montanhas. E a você pela audiência. Muito obrigada e até.